Aposentadoria é empenhorável? Descubra agora. Uma dúvida frequente que se instaura quando falamos em penhora diz respeito à penhorabilidade de salário, uma vez que a aposentadoria possui natureza remuneratória, visto que é a contraprestação de anos de tempo de contribuição, de forma a substituir a remuneração com o trabalho. Questiona-se se a aposentadoria é empenhorável ou não. Como este tema está em foco, principalmente nos tribunais pelo Brasil, nada mais justo do que desvendar esta questão, deixando todos os segurados e aposentados a par da penhora dos proventos de aposentadoria, sua possibilidade e exceções. Se você conhece alguém que também tenha dúvida se a aposentadoria é empenhorável, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Vamos lá! Empenhorabilidade. Partindo do princípio, é essencial compreender o instituto da empenhorabilidade. Em linhas gerais, se trata de bens e valores que não estão sujeitos à constrição judicial, de modo que não podem ser executados a fim de quitar ou abater uma dívida. Ou seja, a empenhorabilidade quer dizer que não há como retirar do patrimônio do devedor aquele bem ou valor, pois a legislação não permite. O artigo 833 do Código de Processo Civil, CPC, determina que são empenhoráveis, em seu inciso 4. Assim refere os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montipios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o segundo. Como visto, há ressalvas que seriam as famosas exceções, logo, estamos diante da relativização da empenhorabilidade. Isso foi inclusive tratado pelo STJ, que na oportunidade assim afirmou: a regra geral da empenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Portanto, ainda que a regra geral seja a empenhorabilidade de aposentadoria, salário e pensões, há a relativização em prol da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, quando se viu a necessidade de analisar o caso concreto, muitos beneficiários se viram preocupados frente ao risco da penhora. Os benefícios previdenciários possuem em regra natureza alimentar, de modo que visam a subsistência, o sustento do segurado. A aposentadoria pode ser por tempo de contribuição, diante das regras de transição ou ainda pelas regras pré-reforma ou por idade. Atualmente a regra é de 62 anos para mulheres mais 30 anos de tempo de contribuição e 65 para homens mais 35 anos de tempo de contribuição. Além disso, há os benefícios por incapacidade, divididos em aposentadoria por incapacidade permanente, conhecida como aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária, o famoso auxílio-doença e o auxílio-acidente, conhecido como pecúlio. Este último não tem natureza salarial e sim indenizatória. Por fim, temos a pensão por morte, que é o benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado. Para ter direito é preciso que no momento do óbito o falecido seja segurado do INSS e fique comprovada a dependência do requerente, lembrando que filhos menores e maiores inválidos, bem como cônjuges e companheiros possuem dependência presumida, restando dispensada a comprovação da dependência econômica. Como analisado no tópico anterior, a legislação menciona que a aposentadoria é empenhorável e a pensão também. Desse modo, as aposentadorias nas suas diversas modalidades e a pensão por morte são nosso foco quando falamos em benefícios previdenciários empenhoráveis. Aposentadoria é empenhorável? Em regra, a própria lei determina as exceções à empenhorabilidade, em seu parágrafo 2º, sendo penhoráveis os valores quando se trata de prestação alimentícia, independente da sua origem, bem como quando o valor recebido e pensão, aposentadoria ou salário, ultrapasse 50 salários mínimos mensais. Entretanto, recentemente este assunto voltou à tona em razão do entendimento do STJ, nos embargos de divergência número 187/4222, do Distrito Federal, determinado que é possível a penhora de percentual de salário, aposentadorias e pensões quando medida excepcional, depois de esgotadas tentativas de penhora no caso concreto. Percentual não compromete a subsistência digna, com o mínimo para o executado e sua família. A avaliação do caso concreto, o valor do salário, despesas, como gastos escolares, saúde, água, luz, gás, internet, alimentação, em percentual sem prejudicar a vida digna. No âmbito trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, da mesma forma, relativizou a empenhorabilidade tendo em vista que o pagamento de crédito trabalhista possui natureza alimentar.
Desse modo, com base no artigo 529, do parágrafo 3º do Código de Processo Civil, de igual forma permite o bloqueio de valores, diante de uma análise criteriosa. Conforme o que ficou determinado pelos tribunais superiores, é preciso que seja aplicada a proporcionalidade de razoabilidade, principalmente, à dignidade da pessoa humana. Ou seja, ainda que o devedor deva arcar com suas responsabilidades frente à dívida contraída, é preciso que se leve em conta o caráter alimentício dos proventos de aposentadoria e pensões, no momento de análise do pedido de penhora. Desse modo, a regra é: valores recebidos a título de aposentadoria ou pensão são impenhoráveis, visto que visam a subsistência como determinação legal. Por outro lado, como vem sendo relativizado pelos tribunais a depender do motivo da penhora, é possível que haja a efetiva penhora, ainda que em casos muito excepcionais. Previdência privada. A previdência privada é considerada uma previdência particular, servindo para complementar a renda advinda da aposentadoria, seja do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, ou Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. Existem duas modalidades: previdência privada fechada, que é aquela oferecida por empresas aos seus funcionários, e o fornecimento de modo aberto, que é disponibilizado por bancos ou corretoras a qualquer pessoa. Em relação à questão se a aposentadoria é empenhorável também nesta modalidade, uma vez que a filiação é optativa e acaba sendo complementa, há um olhar diferente pelos tribunais frente a esta modalidade de aposentadoria. O STJ possui o entendimento de que, em face da previdência privada, há a relativização da empenhorabilidade, independente da natureza da dívida, pois entende que os planos de previdência privada não possuem natureza alimentar, sendo considerados, na realidade, investimento ou poupança. Há um projeto de lei, número 1415 de 2022, que está em análise na Câmara dos Deputados, que visa a proibição da penhora de recursos aplicados em plano de previdência complementar. Isso porque, na visão da proposta, os depósitos efetuados ao longo de toda uma vida, para complementação de aposentadoria futura, ficarão devidamente resguardados de eventuais constrições. Para finalizar, a questão da aposentadoria empenhorável é de grande relevância no contexto jurídico, gerando inúmeras discussões, bem como no contexto social. O Instituto da Empenhorabilidade tem como objetivo assegurar que o aposentado e o pensionista possam usufruir de seus proventos, sem interferências de terceiros ou de suas dívidas. Ou seja, caracteriza-se como um direito fundamental. Destaca-se, por outro lado, que não ser penhorados proventos não é regra absoluta, possuindo casos excepcionais como o pagamento de pensão alimentícia, bem como dívidas decorrentes de empréstimos consignados. Isso porque, nessas situações, há de ser equilibrado o direito do aposentado com as obrigações frente às suas responsabilidades financeiras. Sabemos que é possível requerer empréstimo consignado com a inutilização do percentual de 45%, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício consignado. Até mesmo, recentemente houve a possibilidade de consignar parte do benefício assistencial. Portanto, alinhado a essa possibilidade, nesses casos não se opera a regra geral, qual seja a impossibilidade de penhora. Por fim, fica claro que a aposentadoria é empenhorável como meio de proteção social, preservando a dignidade da pessoa humana e segurança financeira. Entretanto, como visto, é preciso estar atento às exceções que a lei e a jurisprudência definem. Se você tem dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários, e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos do canal EJS Notícias. Até mais!